Uma gestação dura cerca de 40 semanas. Entretanto, ela é considerada a termo, ou seja, dentro ali dos padrões mais saudáveis e melhores entre a 37ª e a 42ª semana. Mesmo assim, só em 2023, cerca de 12% dos nascimentos que aconteceram no Brasil foram antes desse marco, o que resultou em mais ou menos 300 mil bebês prematuros no país. E aí fica o questionamento: como que a gente acolhe essas famílias? Como que essas famílias lidam com essa dor, o medo do amanhã, a incerteza do futuro, aquela dúvida do que vai acontecer e a sensação de total descontrole, como se a situação vazasse entre os seus dedos? Para falar sobre isso, a gente tem hoje aqui no Na Volta a Gente Compra duas convidadas muito especiais que vão compartilhar suas histórias com a gente. Eu tô aqui na minha frente com a Ana Paula, que é roteirista, produtora, editora e apaixonada por audiovisual. Ela é mãe do Diego, de 5 anos, e da Ana Júlia, que completa 5 meses amanhã. Ainda muito titiquinha, e do Teodorico também, que é o irmão mais velho, um cachorro vira-lata de 13 anos. Ela vai contar pra gente como que foi a chegada da Ana Júlia por volta da 31ª semana de gestação, pesando somente 940 gramas. Ana, muito obrigada pela sua presença. A gente está muito feliz de receber você aqui. Obrigada. Para mim é uma novidade estar aqui, nesse lado aqui, né? Normalmente eu estou atrás das câmeras, então agradeço demais o convite, Lu, Prezi, é isso. Vamos contar um pouquinho dessa história. Com certeza, que é muito valiosa, muito rica e que a gente viu que, infelizmente, super comum também, né? Lu, apresenta a nossa outra convidada, também super especial. E antes de apresentar a nossa próxima convidada super especial, eu quero também celebrar a presença da Ana aqui, porque a Ana, ela é a roteirista desse programa, ela ajuda a gente a fazer a magia acontecer, o audiovisual tem disso, né? Então você também sempre está presente nessa mesa, mesmo não estando na frente das câmeras, viu, Ana? Obrigada também pela coragem de estar compartilhando esse tema, que é um tema sensível, né, aqui com a gente. E bom, quem completa essa mesa e divide a sua história é ela, Nádia Haddad, que é também jornalista. Essa mesa hoje só tem jornalista, viu, gente? É jornalista, é apresentadora, dona de casa, mãe de pets também e mãe, né, do José. O José que tem 1 aninho, o José que é um pequeno milagre, que nasceu com 23 semanas e que ele travou uma luta ali, só teve alta do hospital 190 dias, quase 6 meses, gente, no hospital. E além de mãe do José, ela é mãe também de um anjo, que é o Antônio, que lutou também por 16 dias, né, e nos deixou. E ela vai dividir com a gente um pouco dessa luta, entre luta e luto, né, tudo muito misturado. Nádia, obrigada por estar com a gente aqui hoje. Obrigada a vocês por trazerem foco a esse tema, que precisa ser falado, expandido, a gente precisa se informar mais e informar mais as pessoas. E através das nossas histórias, a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente compartilha a nossa vivência, nosso testemunho, a gente dá luz também para outras mães. Sem dúvidas, porque no episódio anterior a gente falou sobre expectativa e realidade do parto, né? Como a gente já, né, a gente descobriu que tá grávida ali, já vem um filminho na nossa cabeça do que tudo que a sociedade, né, nos traz e que a gente idealiza do que vai ser essa maternidade, do que vai ser o parto. E acho que aqui também tem muito disso, né, nessa situação da prematuridade, de uma expectativa que você tem, até de ir fotografando barriga, de viver todas as fases, de montar enxoval. Então, eu queria que vocês contassem, né, durante essa gravidez, que momento vocês descobriram, como é que foi esse momento de descobrir que seria um parto prematuro e que essa idealização de viver todos os meses ou as semanas, que é como se conta hoje, né, aconteceu para vocês? Bem, no meu caso, foi cedo, né? Eu fui internada com 18 semanas, mais ou menos, com o colo curto, um encurtamento de colo. Eu não tinha conhecimento do que se tratava. Eu demorei alguns anos para engravidar, fui tentante durante um tempo, então eu tinha muitas expectativas, né? Além dos sonhos óbvios, eu já alimentava esses sonhos há alguns anos. Eu já tinha uma playlist no meu Spotify para a hora do parto montada há anos. Eu já tinha a fotógrafa para fazer o meu ensaio de gestante, também tudo pago, porque eu sonhava em fazer fotos com aquela moça. Enfim, então eu tinha muitos sonhos. Acho que talvez além do que uma gestante normal, né, que engravida naturalmente, que tem essa surpresa. Então, quando eu fui internada, esse choque já aconteceu.
A minha vida ali foi interrompida. Os sonhos que eu tinha de trabalhar, inclusive, com barrigão, estavam sendo interrompidos naquele momento. Lidar com essas frustrações de cara, para mim, foi muito difícil. Eu passei os meus 2, 3 primeiros dias de internação numa revolta muito grande. Revolta comigo, revolta com as circunstâncias, revolta com aquilo tudo que estava acontecendo e tentando entender onde Deus quer me posicionar. O que eu preciso aprender com isso, né? E fui trabalhando o meu emocional e meu espiritual paralelamente, porque foi isso que me sustentou durante todo o período. Quando eu entrei em trabalho de parto, com 23 semanas, foi um susto muito grande, além de uma revolta, porque eu estava fazendo tudo tão direitinho, um repouso absoluto. Puxa vida, eu já tinha deixado de viver aqueles sonhos, e mais o parto, um parto prematuro, no susto, cheio de medos. Então, eu até hoje lido com essas frustrações. Eu não vou dizer que elas estão 100% resolvidas, não. Eu tomei um susto danado, eu só gritava. Eu não aceitava, porque eu sabia da gravidade, eu sabia que meus meninos chegariam muito pequenos e muito mais frágeis do que qualquer outro bebê. Eu sabia que sairiam fetos e não bebês de mim, né? Então, o curto espaço que eu tive do meu quarto até o centro cirúrgico, eu fui trabalhando mentalmente para entender. Eu não vou pegar os meus bebês no colo e ter aquele momento de ouro, não vou trazer meus bebês no peito, eu não vou ouvir o choro dos meus bebês. Então, eu fui me preparando para isso. Não vou dizer que foi um parto traumático, não foi mesmo, até porque cada gestação é da sua forma, cada pessoa tem a sua história, e os meus meninos tiveram essa. E eu tenho essa história com eles, assim como meu marido. Mas foi muito duro. Muito difícil. Desculpa te interromper. Você chegou a entrar em trabalho de parto, né? Sim. Você teve sintoma? Tive contração, tive dilatação. Eu fiz a cerclagem por conta do encurtamento do colo no dia seguinte da minha internação. Que é aqueles pontinhos que a gente dá ali no colo do útero para que ele segure mais, é isso, né? Isso mesmo. Numa quarta-feira, no dia 24 de abril, eu comecei a sentir cólica no final do dia e percebi que as minhas contrações estavam ritmadas. Eu falei, isso não está normal. Então, eu entrei em trabalho de parto e no dia seguinte, no dia 25, o meu colo já estava imensurável, já não tinha mais medida do colo do útero. Mas a minha cerclagem estava lá inteirinha. Nossa. Então, não rompeu o colo do útero, não rompeu a cerclagem. A minha cirurgia foi ótima, foi efetiva, foi eficiente. Mas eu entrei em trabalho de parto. E eu, o tempo inteiro, junto com o meu marido, eu orei muito pedindo a Deus que o parto acontecesse no momento em que ele achava que tinha que acontecer. No momento em que os meninos decidiram nascer, eu tive que aceitar. E foi determinante porque as placentas já estavam muito maduras. Depois a gente entendeu por que o parto foi tão prematuro. As minhas placentas já estavam ali avisando, é hora de nascer, porque elas amadureceram mais rapidamente. O porquê disso não se sabe, pode ser que seja um problema vascular, mas é algo também que a gente não consegue prever, porque durante todas as ultrassonografias estava tudo normal. Os meninos crescendo, aumentando o peso, então você entende que as placentas estavam normais. Mas eu entrei em trabalho de parto. Que loucura. Nossa, Ana, e para você, como foi esse descobrir que seria... Então, para mim tinha primeiro a idealização de ter uma menina, porque eu já sou mãe de um menino, então tinha toda uma questão de, é uma menina, agora é uma menina, princesa e tal. E aí, quando eu estava com 25 semanas de gestação, começaram a vir exames não muito bons, de perda de líquido, não sabe direito o motivo, mas a minha pressão não conseguia controlar de jeito nenhum. Eu estava já com 3 medicamentos de pressão e a minha pressão não conseguia baixar, não regulava. Então, passado esse susto inicial de agora, começaram os cuidados. E aí, repouso, não entrei em repouso total, mas um repouso forçado. Comecei a comer proteína alucinadamente. Eu cheguei a comer, 6 ovos por dia, para poder tentar que algum nutriente passasse para ela, porque junto com a redução do líquido veio
ela não estava mais crescendo, ela não estava mais ganhando peso, e aí começou essa corrida. Tem uma questão do tempo, né? O tempo é muito louco quando você está grávida, porque um dia, a gente vive vários dias em um dia só. É assim também na UTI neonatal. Então, ali na gravidez eu já pude experimentar um pouquinho desse tempo, dessa mudança de perspectiva temporal. Mas eu lutei bastante até chegar na 31ª semana e há 2 semanas ela já não crescia mais. Existe uma tabela de percentil, em que o percentil dos bebês, o ideal é 2, no mínimo, na verdade, 2, e fica ali 8 já é baixo. Ana Júlia estava com 0,5, 0,5 de percentil. Então, assim, era ou fazer a cesárea de emergência ou fazer, não tinha opção. Ela estava já com problema, já estava tendo o que eles chamam de sofrimento fetal, e eu também estava correndo risco de vida, porque ali, né, tem essa questão, a morte fetal é ainda muito pouco entendida, mas ali naquele momento eu corria risco de uma pré-eclâmpsia a qualquer momento. E aí o meu médico resolveu interromper a gestação, eu não entrei em trabalho de parto, e foi uma cesárea de emergência. Passei um dia internada no hospital e fiz a cesárea no domingo de manhã. A Nádia comentou a questão da revolta, né? Eu queria puxar por esse lado. E foi para você, muito pouco tempo, né? E para você também um tempo curto, a gente pode dizer. Nesse período, entre vocês descobrirem, e não talvez, assim, com todas as letras, assim, né? Você já estava sabendo que, no seu caso, já estava ali com uma questão que já podia indicando, o seu médico deve ter conversado com você que, olha, pode ser que venha antes. Você já estava internada e falou que estava preparando o mental e o espiritual. E preparar realmente para essa questão das informações do que seria esse bebê prematuro. Vocês tiveram tempo de estudar? Porque a gente na gestação se debruça sobre muitos livros, né? Ai, quando o bebê nascer, como é que vai ser? Como é que põe pra aquelas coisas? Vocês conseguiram... E ainda assim, quando chega, você fala, meu Deus, não tava preparado pra isso, né? É isso. Então, vocês tiveram tempo de se preparar? Ou vocês estavam em revolta, em negação e não foram atrás dessas informações porque, né, não quer lidar com aquilo naquele momento? Como é que foi pra vocês o ter acesso a informações sobre o que era, de fato, a prematuridade? Então, eu não sei no caso da Ana Paula que o médico já tinha alertado, olha, pode ser. No meu caso, não. No meu caso, eu sabia que provavelmente gêmeos, né, não chegam muito, é raro chegar a 40 semanas. Então, eu já imaginava que não fosse chegar, mas não que fossem ser tão prematuros. Então, eu não entrei numa negação porque eu acreditava que fosse dar certo, eu acreditava que fosse chegar até o fim, né, até, sei lá, 31, que se chegasse a 31 semanas, para mim, ia estar excelente. Mas então eu não me preparei porque eu achei que não fosse necessário. Ao contrário, eu fui me preparando com informações sobre cuidados de uma maneira geral, de um bebê e não de um feto. E eu só pude ser mãe, efetivamente, depois que meu bebê foi para casa. O José foi para casa com 6 meses, 7 meses quase. Então, eu não tive um recém-nascido. Esses cuidados todos eu fui impedida de ter, porque ele estava internado e ele ficou muito tempo numa incubadora. Então, eu fui uma mãe passiva. Eu fui mãe que ora, a mãe que intercede pelo seu filho, mas que eu não podia fazer mais nada além disso, né? Eu lembro que quando eu pude trocar a fralda do meu bebê pela primeira vez, foi uma festa. Quando eu pude pegá-lo no colo sem pedir autorização, uma festa. Então, eu não me preparei, não porque eu neguei, é porque eu acreditava que eu fosse chegar até o fim, e mais que o fim fosse ser saudável. E não no susto com 23 semanas, né? Que 23 semanas é considerado aborto. Tem hospitais que não têm estrutura e nem uma ideologia de salvar a vida do bebê, que consideram lixo biológico. Então, até 24 semanas é considerado aborto. Então, eu não esperava que isso fosse acontecer. Não, e aí, quando você também entrou em trabalho de parto, não tinha nem tempo pra isso, né? Porque foi assim, foi muito rápido. É agora, você começou a sentir, vamos ter que fazer e tirar. Quando a médica falou pra mim, né, que foi fazer ultrassonografia no leito, eu não podia sair da cama, e ela falou colo imensurável, eu falei, peraí, o que tá acontecendo? E daí a
obstetra que estava de plantão, ela falou, e aí que os bebês... Eu falei, e agora o quê? Repouso absoluto de novo? Perna para cima? Eu já estava em repouso absoluto, mas eu falei perna para cima, o que é? Ela falou, não, agora os meninos vão ter que nascer. Agora não tem outra opção. Então, foi um susto muito grande. Como assim? Eles estavam ali guardadinhos, eles ainda estavam se desenvolvendo. Então, eu acompanhei a minha gestação extra-útero, né? Fora do útero, em incubadoras que simulavam o meu útero. Como eu tive um problema na placenta, eu tive uma má formação na placenta por conta justamente da pressão alta. O que aconteceu? Para mim, veio tudo muito carregado de uma culpa. De assim, no fim das contas, o forno não funcionou, sabe? Então, você fica naquela de o que foi que eu fiz de errado, onde é que eu poderia ter mudado alguma coisa. Nesse momento, entre você entender, eu entendi com 25 semanas que poderia vir antes, mas a prospecção era que viesse com 34 semanas, 36, e não com 31. Eu tinha acabado de completar 31 semanas, né? Foi 31 semanas e um dia. Gente, cada semana conta muito, né? Muito. Conta muito, cada dia conta muito. Conta muito. Parece mais uma semana de diferença. É uma eternidade dentro dessa semana, né? Então, assim, eu comecei... E, assim, quando você entra no Dr. Google, ali que você vai pesquisar, as primeiras coisas que aparecem são as sequelas que o seu bebê vai ter. E não o que pode vir de bom. E não o que ele pode superar. Vem questão de hemorragia cerebral, vem questão de consequências a longo prazo, que não vai andar, que não vai falar, que não vai... Então, você começa a ficar meio neurótico. E aí, dentro disso... eu preferi me resguardar. Eu falei, não, peraí, eu tenho um dia, eu internei no sábado e tive Ana Júlia no domingo. Eu tinha um dia para entender tudo, engolir e ir para frente. Além de tudo, como eu tenho o mais velho, eu estava muito mal, mas eu também não poderia ficar tão mal. Porque eu tinha ele pra... Não, mamãe tá bem, irmãzinha vai chegar. Era assim, rindo, as lágrimas por dentro. Mas eu tinha que estar bem pra ele. Eu também tinha ele pra dar um apoio ali e falar, vai dar tudo certo e tal. Por mais que eu tivesse medos infinitos. Inclusive de ela não nascer, de ela não sobreviver ao nascimento. Que foi uma questão que o meu médico foi muito taxativo. Falou, olha, a gente vai fazer... mas você tem que entender que tem um percentil muito baixo, que tem um risco muito alto de que estamos no 50% agora. Vamos se segurar nesse 50% de que vai dar certo. E ainda bem deu certo. Mas assim, quando você começa a pesquisar essas coisas, como eu falei, vem tudo do ruim, do negativo. Tudo do que pode dar errado. Eu também não olho, assim, hoje, né? Eu não olho o Google. Para isso eu não olho. Quando meus meninos nasceram... com essa gravidade toda, com a prematuridade extrema, eu conversava muito com as outras mães, só existia eu e mais uma mãezinha, que teve bebê acho que 3 semanas depois de mim, que também era de 23 semanas. Então a gente trocava muita informação, e com os outros médicos, mas eu evitava de olhar. Porque se a gente olhar, ai, meu Deus. A gente se impregna de um medo que é desnecessário. Já existem os nossos medos. A gente já tem que conviver com as nossas inseguranças, com aquilo que a gente vê. Então, essas informações só impregnam ainda mais, só limitam ainda mais a nossa fé e nosso otimismo. Então, eu evitava de olhar. Então, não, e quando é pra gente, né? Ai, tô com uma dorzinha aqui. Você procura, você fala, ai, você pode morrer. Aí você fala, ai, meu Deus, que notícia ruim, né? Mas quando é no filho da gente, aquele negócio, você toma uma proporção muito maior, né? Sim. E você fica assim, ai, apareceu, vira e mexe. Eu faço isso com o Levi, eu tenho um bebezinho de 1 ano. E aí eu falo, ai, é alergiazinha na perna. Se aparece alguma coisa lá, é melhor ir ao médico, eu já fico, ai, meu Deus, essa alergia é muito grave, eu preciso ir ver agora. E assim, né? No filho da gente, toma uma proporção muito maior, né? Então, realmente é o tipo de notícia que a gente não precisa ficar ali. E os médicos, eles têm que trabalhar com a realidade. E nem todos são tão empáticos ou delicados ao falar. E beiram a crueldade de dar uma informação. Olha, talvez sua bebê não sobreviva. Olha, talvez... Tem que, obviamente, não pode mentir, mas saber como vai comunicar aquilo para aquele desafio virar para você um foco de força. Não é todo médico que consegue. Eu lembro, a minha médica, a minha obstetra, ela é incrível. Ela foi muito dura quando eu fui internada. Hoje eu agradeço,
Mas eu lembro que ela virou pra mim e ela falou, eu não tô preocupada com você, eu tô preocupada com esses 2 meninos que estão aí dentro. Você faz terapia, a gente chama aqui seu psiquiatra, seu terapeuta, meu psicólogo, seus meninos não. Eles estão sob o nosso cuidado aqui. Isso na hora, pra mim, me chocou, porque eu tinha e tenho um trato comigo de não me anular enquanto ser humano, enquanto mulher, apesar de ter virado mãe. Porque o meu filho precisa de mim inteira. Então não dá para eu ser meio mulher. Eu preciso ser inteira para ele. Para mim, para o meu marido, para minha mãe, para a sociedade. Então eu tinha esse trato comigo. Eu falava, como assim? Mas e eu? E os meus sonhos? E minhas expectativas? Eu sonhava em ficar com barrigão. Eu fui ficar com barrigão no hospital. Né? Enfim, eu demorei muito para ter barriga, mesmo grávida de gêmeos. E aí eu tava de barrigão no hospital, mas eu não podia levantar para fazer uma foto. Aí eu lembro que no momento que eu fui no banheiro, eu pedi para levarem, eu tava tentando fazer aquela foto mês a mês, né? No mesmo lugar, aquela coisa. E aí eu pedi para levar a roupa que eu tava usando na tal foto. Quer dizer, só fiz 3 fotos, né? Daquela. Com 1, 2 e 3 meses, depois eu já fui internada. E aí eu tirei a foto. Na hora que eu fui no banheiro, eu falei, vou aproveitar, vou me trocar. Tirei foto. Minha médica me deu uma bronca tão grande. Eu falei, mas eu só fui fazer um xixi e tirei uma foto. Foi só isso. Porque eu não podia. Então, imagina, uma mulher como nós, tenho certeza que posso falar por vocês, ativas. A gente faz tudo, ajuda todo mundo. De repente, virar paciente em todos os sentidos. É um desafio também. Não, super desafiador. E eu acho que então já ficou assim uma dica para quem tá passando por uma situação parecida de não buscar informações, né, nas redes sociais. Pior ainda, pior ainda que o Google são as redes sociais. É você buscar essa rede de apoio. E você falou que foi na UTI que você encontrou o primeiro apoio, ali é a outra mãe na mesma situação que você. Eu queria que vocês contassem então como é que foi esse parto. Teve esse encontro com as crianças e Quanto tempo levou, né? Quanto tempo você teve? Quando que foi esse encontro? E essa entrada na UTI neonatal, assim, como é que foi pra vocês ter esse primeiro contato, ficar olhando ali do vidro? Olha, eu não sei pra você, Ana, mas pra mim, os meus meninos nasceram, eu pude dar um beijinho na cabecinha de cada um e eles tiveram que correr pra incubadora, né? E serem entubados rapidamente, então foi muito assustador. Mas era aquilo que eu tinha. Então, no lugar de eu me desesperar e enxergar esse cenário horrível, eu pensei, é essa a minha história, é essa a minha realidade. Então, eu lembro que o Antônio foi o primeiro a ser apresentado para mim na incubadora. Eu olhei e falei, que bonitinho, que fofo e tudo mais. Ele era muito perfeito, ele já estava muito formadinho. Quando o José apareceu, tadinho, eu lembro que eu olhei e falei, ai, que bichinho feio. Aí as enfermeiras na mesma hora recolheram, você acha que elas ficaram meio chateadas porque o Antônio pressionava muito ele na minha barriga. Então ele nasceu mais com uma coloração diferente, mais roxo, e ele não estava muito formado, então ele foi um pouco mais assustador. E aí eles foram recolhidos para a UTI Neo, eu fui para o quarto, né, fui pro repouso, depois eu fui pro quarto e eu só fui liberada para vê-los à noite. E eu fui me preparando. Eu pensei, eu não posso me render ao meu desespero, aos meus traumas, não. Eu sei que eu não vou ver um bebê, eu não sei o que eu vou ver, mas são meus filhos. E agora eu preciso passar para eles toda a força do mundo. Eu preciso ser otimista, passar para eles palavra de força, de empoderamento, de coragem, porque eu quero que eles sejam essas pessoas. Quero que eles queiram viver também. Então eu não posso... Nossa, Nádia, mas você tava numa evolução espiritual que eu tô aqui te ouvindo falando, meu Deus do céu, que maturidade, né, que você tava, que força. E eu acho que isso também é muito... com certeza acredito muito nisso e fruto também de um investimento que você sempre fez em você, que você fala que você sempre fez também, né? De cuidar físico, emocional, espiritual, trabalhar isso. Porque você vê quando um momento de muita crise chegou, você poderia estar mais abalada do que você já estava, né? E meu marido, de alguma forma... Ele fala pra mim que ficou com muito medo. Ele falou, meu Deus do céu, como que ela vai reagir quando vê? Porque ele já tinha visto, ele ficou ali o tempo inteiro de pertinho, acompanhando todo o processo. Ele conta pra mim que ele ficou muito preocupado com a minha reação. E que se surpreendeu. Mas eu não tinha opção, sabe? Eu fui tomada por uma força que eu acho que só existe quando a gente se torna mãe. Quando a gente, obviamente, tem uma fé,
No meu caso, eu tenho uma fé imensurável e inabalável no meu Deus, no meu Jesus. Mas quando a gente se torna mãe, é uma força que você não sabe de onde você tira, sabe? Quando você também é uma mulher segura, você entende qual é o seu papel ali. E o meu papel ali era de fortaleza para os meus meninos. E eu podia me cuidar. Podia ir lá fazer terapia. Imagina, eu fazia terapia. Tinha a psicóloga do hospital, o psicólogo da minha obstetra, que ia me atender, e mais a minha terapeuta que trabalha com hipnose. Então, assim, eu estava resguardada. E fora os meus irmãos da igreja, que eu sou evangélica, todo mundo ia lá também orar e ajudar. Então, eu sabia que eu podia me cuidar, mas e eles? Eles tinham, sim, uma equipe médica sensacional. E enfermeiras, técnicas, com muito amor. Mas eles precisavam ser encorajados. Elas não estavam, elas estavam ali para cuidar tecnicamente. Mas eles precisavam dessa enxurrada de coragem. Então, eu deixei a minha roupinha do medo do lado de fora da UTI NEL. Eu devia ter deixado a minha também, esqueci. A minha veio comigo. Ficou presa, estava amarrada. Ficou presa, estava amarrada. É isso. Não, mas acho louvável, incrível. Eu confesso que até a minha fé eu questionei. Sou uma pessoa de muita fé também, mas assim, até, sabe, sério, Deus, é isso aí que você tá fazendo? E quando eu vi a Ana Júlia foi muito chocante. Eu acho que eu também tenho essa questão de ter tido Diego, e aí aquela idealização. Diego nasceu grande, nasceu gordinho, nasceu a termo, eu peguei, coloquei no peito, teve aquela hora, teve tudo. E aí, com ela, não teve nada, sabe? Simplesmente, ela nasceu, teve uma correria no centro cirúrgico, levaram ela, eu só consegui olhar para o meu marido e falei, vai atrás, pelo amor de Deus, não deixa ela sozinha, vai atrás, eu tô aqui, tô bem. E aí, ele foi atrás, assim, ela não teve nenhuma intercorrência mais firme, mas assim, as primeiras fotos dela, você vê que pela diminuição extrema do líquido, a pele dela tiveram várias escoriações, assim, no pescocinho. Você vê que tá praticamente em carne viva, sabe? Então, a primeira vez que eu vi minha filha foi uma foto que meu marido tirou. Quando eu tive autorização para subir na UTI NEL, já era no fim da tarde, assim, eu me deparei, veja, eu tive Diego em 2020, embora fosse pandemia, ele chegou lindo, num carrinho, num bercinho, para ficar comigo no quarto e tal. Eu não tive essa experiência de chegar na maternidade e ver vários bebês, mas aí quando você chega na UTI NEL, é aquele lugar todo branco, com luz branca, todo mundo de máscara, todo mundo de touca, todo mundo de avental. E aí você chega e olha, são vários cubículozinhos assim, um do lado do outro, com vários pais e mães com cara de desespero. E aí bateu uma coisa assim, eu fui de cadeira de roda, porque ainda não podia andar, e aí bateu aquele de, nossa, essa é a minha realidade agora. E aí o medo veio comigo. Eu não consegui deixar o medo de lado, eu não consegui trazer toda a força que eu podia, não. Eu fiquei louca, desesperada, falei, pelo amor de Deus, aí minha fé voltou. Aí a fé voltou com tudo. Eu comecei assim, num culto ecumênico, todo mundo que eu conhecia, seja de qualquer religião, eu, pelo amor de Deus, reza pela minha filha. E comecei naquele processo de pedir, implorar, porque tem aquelas 72 horas, acredito que seus bebês entraram nisso também, que são as 72 horas de mínimo toque, né? Que eles não fazem nenhum procedimento no bebê, deixa lá para justamente o bebê reagir e tal, são procedimentos mínimos, e fica naquela incubadorazinha, enfim, deve ter sido a mesma coisa, que eles chamam de frog, né, que é que é toda úmida. E aí, enfim, eu vendo aquilo, só que assim, na UTI que eu tava, na sala, tinham vários bebês, nenhum era tão pequeno quanto o meu. Embora tivessem pessoas que tiveram filho com menos semanas, mas não era esperado 940 gramas. No segundo dia, a Ana Júlia pesou 800 e poucos gramas. Então, assim, ao invés de... Embora eu já estivesse preparada, porque as pessoas vinham me falar, olha, vai perder um pouco de peso no início e tal. Você não está preparada para sua filha ter 800 gramas. Sabe, para olhar ali, eu não conseguia nem ver o rosto dela, de tanto equipamento que tinha no bebê. Você olha, você não vê uma criança, você vê um monte de equipamento com uma pessoa ali embaixo.
que você mal identifica. Então, foi muito chocante. Eu senti, foram muitas sensações controversas e a culpa, né? Que eu não consegui ter essa evolução, pelo menos no início. Mas eu E também aí senti. veio aquela culpa gigante de o que eu fiz de errado, mas passou. E aí eu acho que à medida que você vai entrando de novo naquele ambiente, vai conversando com outras mães, as enfermeiras, para mim as técnicas de enfermagem são seres completamente iluminados, porque foi quem me ajudou. Tem um momento ali que você sai da UTI, né, e você não pode mais fazer nada. Assim, o bebê tá ali, é a melhor estrutura que pode ter, tem várias pessoas preparadas, mas você é mãe, não quer sair dali, mas aí, nesse processo, chegou uma técnica de enfermagem segurando minha mão e falou: Ana, não adianta você ficar aqui sentada 24 horas por dia. Você tem que viver também. E aí, eu peguei lá a coragem que eu tinha deixado do lado de fora e conversei com a Lu, que me ajudou muito também no processo, e falou: Ana, vamos, o que você puder, as entregas que você puder fazer, o que a gente conseguir. E eu falei: ai, Lu, vamos junto, porque tá difícil, mas eu não posso ficar o dia todo no hospital. E se eu não tivesse uma ocupação, eu passaria o dia todo no hospital. Nossa. Então, foi meio que assim, eu quase que pedi para voltar a trabalhar. Eu falei, pega só assim o que você gosta mais de todos os conteúdos e ali faz um pouquinho de manhã e é isso, né, Ana? Mas porque é muito difícil. fácil você passar o dia todo lá. A Nádia deve saber disso muito bem. É muito fácil você ficar dentro do hospital e viver somente a rotina do hospital, mas eu não podia fazer isso. Eu tinha outro filho, eu tinha marido, meus pais estavam aqui. Então, assim, meus pais moram em Recife, mas estavam aqui. Então, eu tinha que dar atenção principalmente para o meu filho, para ele entender que tava difícil a situação, mas que ia melhorar, que a irmã dele estava viva, que estava tudo certo, que a mãe dele estava bem. E tinha que dar o suporte emocional para ele. Então, eu acho que é isso. É assim, se tem uma coisa para as mães que estão passando por isso, não se anule e não entre na UTI e fique o dia todo. E conheci mãe que dormia lá, que fazia tudo lá. Isso é muito louco, assim. Não dá para você viver como se só tivesse aquilo na sua vida. Você tem que abrir outros olhares também. Até para você mesma, né? Acho que o principal. Sim. Eu tive muito apoio das outras mães e foi interessante porque muitas viviam isso, assim, chegavam de manhã muito cedo e saíam muito tarde e só ficavam lá o tempo inteiro e eu tinha vontade de ser essa mãe. Olha que louco, né? Porque eu tinha outras ocupações, apesar de eu não ter outro filho, eu via outras mães com filhos, eu falava, meu Deus, como que se divide, que difícil. Eu queria, mas eu tinha outras coisas para fazer. E aí uma passou a ajudar a outra, sabe? E assim, perto do hospital onde a gente ficou, da maternidade, tinha uma loja de maquiagem que dava aula de automaquiagem. Vamos fazer. Vamos tomar um café não sei aonde. Então a gente procurou ocupação, assim. Então, vamos, noite da pizza. Nossa. Aí uma das mãezinhas, então toda terça-feira, noite da pizza, e todos os pais e mães de UTI se reuniam no refeitório e a gente pedia pizza e era um momento mais leve, digamos assim, né? Então eu até hoje tenho essa rede de apoio dessas mães de UTI, que são minhas amigas e a gente se ajuda muito. Agora, você comentou da pele, né? Foi uma das coisas que mais me assustou. Eles tinham pareciam escoriações, né? Porque não está formado ainda, e não é uma pele, é algo gelatinoso. No caso dos meus meninos, então, eles não estavam formados. Então, de fato, pareciam duas lagartixinhas. Eu falava, ai, meu Deus, minhas lagartixinhas. Porque não tem pelo, não tem nada. Eu falei, meu Deus, eles vão ter orelha torta? Até eu entender que, calma, eles estão ainda em formação. Que a orelha era deitada. Parecia que eles tinham muitas feridas, qualquer coisinha que a gente encostava naquela micromão, a gente sentia a pele grudar, então não está formado. Então realmente é muito assustador. O trabalho da equipe de UTI NEL, das enfermeiras, das técnicas, olha, é algo muito surreal.
Como é que consegue pegar uma veia, um acesso Nossa, ali? tem que ter uma Nossa. sensibilidade, Nossa. né? Um cuidado. O José, ele nasceu com 650 gramas e o Antônio com 580. E o José, os dois pegaram uma bactéria, e foi a bactéria que acabou provocando algumas intercorrências que levou o Antônio embora. O José chegou a 380 gramas. Nossa. Então, sim, talvez seja o peso. Aliás, esse copo é mais pesado. Então, é muito assustador, Muito. né? E as pessoas acabam agindo com descrença. Não vai aguentar. Não, e eu queria até, assim, se você me permite entrar nesse assunto também. Como que foi pra você? O Antônio lutou por 16 dias, né? E você ali acompanhando. E infelizmente acabou nos deixando, mas aí você fica dividida, né? Você não consegue nem viver o luto 100%, mas você precisa estar ali lutando 100% porque tem o José que precisava muito de você. Como é que fica a cabeça nessa hora? A fé foi o que te sustentou mesmo nesse momento? Como é que você conseguiu encontrar força para continuar lutando pelo José e não se abalar? Ou se abalou, talvez, também, né? Não, eu me abalo todos os dias, assim. Eu acho que eu sofro em doses homeopáticas, porque eu não pude viver esse luto, né? Eu fiquei entre o luto e a luta, o luto e a esperança. Então, no dia do falecimento do Antônio, ele faleceu no meu colo. E eu tive que entender que eu estava entregando de volta o meu filho a Deus. E que aquela era a história dele. E que dali em diante eu viveria os piores dias da minha vida, mas que eu não podia fraquejar. Porque tinha um outro serzinho precisando da minha força. E eu não poderia ser egoísta de me render ao luto e à dor se o José precisava de mim. Então eu não pude viver esse luto. Eu vivo hoje muitos momentos de luto, né? E de culpa, muitas vezes. Como que eu tô feliz se eu perdi um filho? A gente se culpa. Mas aí a gente tem que lembrar. Eu tô feliz porque Deus permitiu que meu outro filho estivesse aqui saudável, sobreviveu, ele tá bem. Então, ok, é a minha história e a história deles. Mas eu lembro muito que no dia que eu fui, o Antônio faleceu, e eu fui ver o José, foi horrível. Entrar naquela UTI, olhar a incubadora do Antônio vazia e a do José, com ele no estado em que estava, com 380 gramas, e eu podendo perder aquele meu outro filho também. Eu me humilhei, eu clamei, pedi muito, muito a Deus. Chorei muito com Deus. Em momento nenhum me revoltei, porque todo mundo tem um propósito, uma história. Mas eu clamei muito e também recorri a todo tipo de gente para pedir oração pelos meus bebês, tanto pela partida do Antônio quanto pela luta do José. Mas essa luta, esse luto eu vivo todos os dias. Eu costumo dizer que eu entendi isso. Tem dias que eu só sobrevivo. Nádia, eu sinto muito, acho que Tô todas nós aqui, emocionada. né, como mães Emocionada. também, a gente sente muito, assim, né, pela perda. E aí o que eu quero trazer agora, esse exercício final, a gente poderia falar aqui sobre como foi essa rotina que se seguiu na UTI, a gente poderia falar sobre todas as necessidades que essas crianças têm após sair, né, do hospital, a gente poderia falar de muita coisa, mas eu tô com um tempo super reduzido, eu quero olhar para vocês mães mesmo, assim, né, como tem sido agora, com as crianças em casa, crescendo, lindas, saudáveis, mas ainda assim, imagino que sejam necessários alguns cuidados, né, alguns acompanhamentos, enfim, como que tem sido para vocês, né, como é que vocês estão juntando esses cacos, né, e ao mesmo tempo ali acompanhando eventualmente uma fono, uma terapia ocupacional, eventualmente consultas com mais frequência, então como é que está sendo esse maternar essas crianças que estão aí crescendo e ganhando o mundo? Olha, intenso. A agenda do José é mais cheia do que a minha. A prematuridade a gente não vence na hora em que a gente tem alta. A gente vence no dia a dia, a gente vence com cada etapa de evolução da criança. O José, ele faz fisioterapia todos os dias. Ele tem acompanhamento e faz também as sessões com a terapeuta ocupacional e com o fonoaudiólogo. Ele está indo muito bem, graças a Deus. Ele teve a hemorragia cerebral nível 1, que foi reabsorvida. Então, hoje ele trabalha a parte de mobilidade para não ter sequelas. Se ele vai ter, aí a gente não sabe. Mas até o momento ele está indo super bem. E é interessante porque agora que eu estou perto de voltar a gravar, é que eu estou preocupada.
ai meu Deus, e agora ele não vai mais me reconhecer como mãe. Eu tô numa noia, gente, Ai, tão meu doida. Deus. A Tá, volta a gente te é entende. sempre um sofrimento. Mas olha que louco, olha como é que eu sou meio biruta. Eu viajei para trabalhar, fiquei quase 10 dias gravando em Santa Catarina, e foi excelente. Foi maravilhoso, eu me senti mais mãe ainda, eu me senti poderosa, eu me senti feliz, meu bebê ficou bem, foi tudo lindo. Aí eu viajei, fiquei 5 dias com meu marido. Quando eu voltei, o José já tava tipo assim, nem senti sua falta. Eu falei, cara, ele não me reconhece mais, ele tá me estranhando. Ele tá me estranhando. Aí, pronto, já deu aquele gatilho. Agora que eu vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro fora, o menino não vai querer saber de mim. Enquanto com o pai, ele volta e fica todo sorridente. Ai, meu Deus. Mas isso acontece em qualquer situação. Eu saio de manhã e aí quando eu volto, às vezes o Levi fica super, mamã, super feliz. Mas ontem mesmo, eu cheguei em casa, ele... Tudo E bom, aí, querida? beleza? Tudo bem? Eu fiquei assim, eu passei o dia sofrendo de saudade de você, assim que você me recebe. Acho que em qualquer situação a mãe nunca vai se livrar desse. Então vai ser mais uma etapa para eu vencer. E eu acho muito gostoso isso, assim, esses novos sentimentos, essas novas emoções. A gente gera um autoconhecimento, uma autoanálise muito legal. Eu curto viver, ainda que seja algo perturbador. Eu acho que é muito bom para nossa evolução. O spoiler é piora. O meu de 5 anos chega da escola e eu, filho, vem dar um abraço na mamãe. Ele, tá. Tá nem aí. Ele quer os brinquedos, ele quer a escola, ele quer os amigos, ele quer tudo, mas a mãe só quer naquela horinha, né? Que machuca, que tá querendo dormir. Mas assim, piora. Vamos por aí que piora. Socorro. Com o Jujuba tá sendo uma delícia. Eu passo a maior parte do tempo em home office, então tô com ela. Mas assim, eu acho que é descobrir um bebê diferente a cada dia. Porque cada dia que eles evoluem, a evolução... volto à questão do tempo. O tempo na prematuridade é muito diferente. Então, tem um momento em que ela começou agora, vai fazer 5 meses amanhã, a querer segurar o pescoço. Olha quanto verbo, né? Querer segurar. É muito diferente do meu primeiro, que com 3 meses já estava firminho. Então, assim, redescobrir. Um dia ela tá melhor, outro dia ela dá uma titubeada, e aí qualquer coisa é uma questão muito grande. Uma dor de barriga vira uma questão muito grande, um espirro vira uma questão muito grande. Às vezes eu brinco assim, com meu marido, com minha mãe que estava aqui, a Ana Júlia tá se mexendo muito. Ainda bem que ela tá se mexendo, né? Isso só demonstra que ela tá viva. Ainda bem que ela tá mexendo. Mas assim, cada pequena coisa você vai redescobrindo aquele bebê. E nisso é muito gostoso. Eu tava comentando aqui com a Braz antes, que é assim, no início eu ficava muito cansada. Quando ela chegou, ela acordava muitas vezes de madrugada, ela tinha uma necessidade de atenção constante, de colo, de afeto. E aí eu tava podre, mas eu falava, ela tá em casa, ela tá aqui. Quantas madrugadas eu passei chorando, olhando e falando, queria estar com a minha filha, eu sou uma péssima mãe por eu não estar dormindo no hospital do lado dela. Mas assim, hoje eu vejo que é um milagre. Dentro do meu escopo de entendimento, é um milagre ela tá ali, é um milagre cada vez que ela tenta segurar o pescoço, cada vez que ela olha para mim com os 2 olhinhos firmes, cada vez que ela dá um sorriso por me reconhecer. Tem lógico, né, essa questão de, a gente sempre tem que dizer, ela vai fazer 5 meses, mas na verdade ela tá fazendo 3. Mas assim, são 2 meses que mudam a percepção da gente de tempo, de maternar, de prioridade. A prioridade muda e ela hoje é, com certeza, a minha prioridade. E a gente aprende a comemorar cada gotinha de evolução, né? Eu lembro quando o José abriu o olho. Eu lembro quanto eu chorei, agradeci. Eu lembro o primeiro cocô. Coisa que uma mãe que tem o bebê a termo não dá atenção. Então, nós somos muito abençoadas por termos vivido uma UTI. Porque a gente aprendeu a enxergar tudo com outro olhar, com uma outra sensibilidade, a dar muito mais valor a tudo que a gente vivencia com ele, sabe? O José também, imagina, ele fez 1 ano e 1 mês, mas ele tem 9 meses. Aí as pessoas esperam, as pessoas não têm informação, por isso que eu acho que a gente tem que falar cada vez mais.
ele tá ótimo para um bebê de 9 meses, ele tá dentro do padrão, né? E aí as pessoas esperam que ele esteja como um bebê de... mas não tá falando ainda, gente, ele tem 9 meses. Então. Gente, ele rolar já é suficiente, né? Nossa senhora, no dia que ele rolou, eu chorei tanto, gritei. Então, a gente aprende a valorizar tanta coisa. E que vocês tenham sabedoria e serenidade pra não precisar lidar com a expectativa dos outros. Porque a gente, como mãe, a gente é muito afetada, né, por sogra, no normal, assim, todo mundo dando palpite. E imagina vocês, né, que já vêm dessa experiência muito diferente. Então, que vocês tenham essa sabedoria de tipo, sua expectativa é a sua expectativa. Eu tô aqui com o time de profissionais, com a família, todo mundo reunido para esse desenvolvimento deles. E que vocês também sejam acolhidas, que tenham um colo, né, da vida, da família, dos amigos, né, pra continuar vendo eles crescerem, lindos, se desenvolvendo. Quero agradecer muito, gente, por essa conversa. Eu e a Breza aqui, muito de ouvintes, né, assim, muito na emocionante, escuta. com certeza. E emocionadas, assim. Vocês querem deixar algum recado final? Ou assim, a gente... Mamães, não sofram, porque a gente já sofre demais naturalmente. Se preparem para valorizar cada etapa do nascimento, da gestação, do crescimento. Enxerguem com esses olhos cheios de sensibilidade. E, sobretudo, agradeçam. Agradeçam pela história que Deus escreveu para a vida de cada uma de nós. E é com isso que a gente tem que saber lidar. E não com um olhar de vítima. Ninguém é vítima de nada. Ao contrário, a gente está num processo evolutivo e é isso que Deus quer da gente. Nossos filhos precisam ver da gente a força que a gente quer que eles tenham. Então, se eu posso dizer isso, não sofre, não. Entrega para Deus, confia. É isso, gente. Depois desse discurso maravilhoso, guardem suas culpas, esqueçam elas. É isso. Obrigada, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês, foi ótimo. Tchau, tchau. Tchau.